Sejam todos bem-vindos, então, mais uma vez, né? A nossa aula, o nosso encontro semanal. Estamos em Romanos capítulo 12 e hoje nós vamos falar dos versículos 3 em diante. Ficamos a semana passada dos versículos 1, 2. Inclusive, eu subi o arquivo lá no YouTube. Não sei se vocês assinaram lá para serem avisados quando sobe, caso vocês queiram rever os arquivos, né? Estão todos lá. Tem um canal chamado Romanos. E dentro daquele canal Romanos tem todos os arquivos lá dentro. Versículos de 3 a 16, nós não vamos ler, obviamente, porque eu já creio que vocês leram este trecho. Ele mostra como a vida cristã é vivida, haja vista todas as ações que Deus realizou, manifestando a sua misericórdia a nós. Então, do capítulo 3 em diante, ou do versículo 3 em diante, ele vem falando sobre como a nossa atitude deve ser, como deve ser o nosso serviço ao Senhor, até mesmo porque o versículo 1 e 2 fala sobre o serviço, né? Então, como deve ser o nosso serviço ao Senhor, haja vista as misericórdias de Deus reveladas a nós. O versículo 3, vamos ler aqui o versículo 3, né? Vou deixar ele não. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que ele lhe concedeu. O apóstolo Paulo, logicamente, começa com uma exortação, um convite à humildade. Aliás, um convite não, né? Se nós pegarmos o texto aqui, olha, pois pela graça que me foi, ninguém tenha de si mesmo um conceito, mais elevado que deve ter, né. Então, não é um imperativo aqui, não tenha, ele tá dizendo: "Ninguém tenha", é diferente. Então ele está aconselhando mesmo, não está dando uma ordem imperativa aqui. Então, ele está dizendo o seguinte: "Sejam humildes". E ele faz isso baseado na graça de Deus, na graça que ele mesmo recebeu como apóstolo. Digo a cada um entre vocês, não pense de si mesmo além do que convém, ou seja, não se achem, não pense além do que você acha que é. E ele, como apóstolo, na sua posição de apóstolo, ele até poderia se achar superior aos outros, o qual estão debaixo da sua liderança, mas ele diz: não, não pense além do que você realmente é, de acordo com a proporção da sua fé. Certo comentarista bíblico, John Stott especificamente, ele observa que Paulo aqui, está corrigindo o orgulho, que é uma característica da nossa velha natureza. Pior é que, muitas vezes, quando o crente está dando muita vazão à velha natureza, o orgulho logo floresce, né. E ele diz: "Olha", John Stott afirmando ainda, né, que Paulo está exortando as pessoas a não pensarem além de si mesmo, a não pensarem além do que elas são, e exortando para que tenham uma atitude humilde, que não pense, eh, ser mais alto do que você realmente é. Então Stott, ele argumenta que a verdadeira humildade cristã vem de um reconhecimento honesto daquilo que somos em Jesus, em Cristo, segundo a fé que o próprio Deus nos deu. Então, pensar com moderação, podemos dizer aqui entre aspas, talvez, significa ter uma avaliação equilibrada e realista de nós mesmos. E lógico, essa avaliação precisa ser alinhada com a graça e os dons que nós recebemos de Deus. E aí, entra mais uma questão interessante. Até que ponto nós conseguimos nos conhecer a ponto de entender que nós somos o que somos por causa da graça do Senhor, por causa da sua misericórdia, ou das suas misericórdias, né. Até que ponto nós conseguimos nos conhecer a ponto de fazermos uma autoavaliação e entendermos
se somos e se temos o problema com humildade ou não. E isso é um exercício que devemos ter. Paulo, ele exorta os cristãos a não pensarem de si mesmos mais do que deveriam. Seria mais ou menos como Paulo dissesse assim: "Vocês vejam bem, irmãos, não pensem que vocês são, a última cereja do bolo". Então ele realmente está nos convidando a fazer uma autoavaliação equilibrada, sempre com o crivo da fé, e Deus distribui cada um de forma individual. E aqui nós encontramos 2 aspectos nesse trecho que é interessante. Primeiro é um aspecto negativo, que fala para nós não nos subestimarmos ou superestimarmos, que é a palavra correta, não subestimarmos, né. Hã, que é uma tendência muito natural do ser humano, influenciado pelo orgulho. Eu não sei quantos vocês já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que elas se colocavam de uma maneira muito orgulhosa a ponto de não necessitar. Já passaram por essa experiência? Eu já passei por experiências assim. Pessoas que são orgulhosas, que não admitem quem são, não admitem seus próprios erros, não admitem suas limitações. Pessoas que não admitem que estão precisando aprender, e todos nós precisamos aprender sempre, nossa vida é um constante aprendizado, em todas as áreas da vida, não é? E existem pessoas que acham que não precisam aprender em nada. Sabe, gente, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito teológico, eclesiástico, familiar, acadêmico, todas as vertentes da nossa vida, se você parar para observar, você sempre está aprendendo alguma coisa. Se você não está aprendendo nada em nenhum âmbito da sua vida, é porque você realmente está muito orgulhoso. Esse é um aspecto negativo do texto, ou seja, o ser humano, superestimando-se e não conseguindo enxergar as coisas que estão à volta. Um aspecto positivo que nós encontramos no texto é com relação a manter uma visão moderada ou uma visão realista de si mesmo. Reconhecer as nossas limitações em relação aos nossos dons, aos nossos talentos, ao nosso saber, ao nosso ser. E tudo isso baseado de acordo com a nossa fé. Se nós aprendermos isso, gente, sobre ter uma visão realista de quem realmente nós somos, eu acho que muita coisa muda no nosso dia a dia e de como nós lidamos com as pessoas. E o texto que Paulo coloca aqui nos leva a nos questionarmos sobre essa questão. Mas qual que é a razão dessa humildade? Por que Paulo quer que tenhamos essa humildade? Versículos de 4 a 8. Bem lembrado esse texto, André. E esse texto, às vezes, as pessoas confundem um pouco achando que nós devemos nos colocar como menores, não é? O texto ele está falando única e exclusivamente de humildade, esse texto que você falou aí. Considerar os outros superiores a si mesmo é porque você sempre se considera superior aos outros. Então aí você vai conseguir achar um equilíbrio. Olha que coisa louca, né? Seria mais ou menos como aquele mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Entenderam aqui ou não? Por que Deus manda nós amarmos o próximo como a nós mesmos? Que nós já nos amamos por natureza, entendeu? Então, quando o texto fala, olha, considere o próximo superior a ti, tal, essas coisas assim, é porque, meu, é muito comum nós, em nossa natureza, sempre acharmos que somos melhores do que os outros, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Esses dias atrás, um dos meus filhos deu uma explicação teológica de um pastor de uma determinada denominação. E ele falou: "Pai, ele falou isso aqui, isso ali e tal", ele estava falando de algumas coisas sobre Jó, né.
falando sobre a questão do papel do diabo ali e tudo mais. E ele falou umas coisas, eu respondi para o meu filho: "Filho, eu nunca ouvi isso, eu não sei se isso é correto ou não é, eu não tenho essa informação, porque ele pode ser correto, e a pessoa que falou é um estudioso, tal, etcétera, conhecedor do hebraico e tudo mais". E a explicação depois eu fui buscar a explicação dele tem muita lógica, muito embasamento, mas a explicação dele, eu não fui buscar as informações. Mas eu também não pude condenar o que ele disse, porque eu não tenho o conhecimento necessário daquela passagem no hebraico para conseguir argumentar, para saber se o que ele está falando tem fundamento ou não. Tem lógica? Tem, mas as heresias também têm lógica. Então a gente sempre fica com o pé atrás, mas eu não posso condená-lo sobre aquilo, e nem vou fazer, né. "Ah, mas ele é superior a mim porque tem um um diploma de doutorado?". Aí eu me lembro da passagem onde Pedro e João estavam diante do sinédrio, e o sinédrio composto ali de doutores, de pessoas, letradas, o sinédrio ali naquela situação era o STF hoje, né, podemos dizer assim. E aí eles chamam Pedro e João de pessoas sem instrução. Mas, se nós observarmos, Pedro e João, eles se colocaram em uma posição respeitosa para com aqueles homens, por causa da posição deles, mas não em uma posição inferior. O que que isso mostra? Que eles eram iguais diante de Deus, eles eram iguais, pessoas, em posições diferentes, mas ele considerou de forma respeitosa. Então, o considerar o próximo superior a si mesmo, não é que nós somos inferiores ao próximo, é que nós temos que tratar com respeito e igualdade a todos. E aí isso faz com que a gente tenha um bom relacionamento com as pessoas. E sim, concordo com o André, faz alusão a isso aqui, a humildade. Porque quando eu trato o outro igual a mim, eu estou sendo empático com aquela pessoa e eu estou sendo humilde com relação a isso. Coisa que muitas vezes falta, né. Eu ia ler o versículo 4 ao 8, né, ia. Vamos ler por que que nós devemos nos comportar assim. Versículo 4: "Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Tendo diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-os na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Perceberam que o texto ele entrou dentro do âmbito relacional, relacionamento mútuo, beleza, eu vou oferecer-me como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, eu vou renovar a minha mente para compreender qual seja a boa, perfeita vontade de Deus e também para prestar um culto agradável a Deus, que é o meu serviço, a minha vida em servidão ao Senhor. Só que vocês perceberam que Paulo entrou no âmbito de relacionamentos, viver com pessoas. E aqui, logicamente, ele está falando aqui num contexto de igreja. Igreja é comunhão, irmãos reunidos, pessoas reunidas com o mesmo propósito de louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor, com o mesmo propósito dos versículos 1 e 2 que ele colocou aqui. E Paulo utiliza a analogia do corpo para isso, para explicar por que que a humildade é fundamental na vida da igreja e, lógico, não é só na vida da igreja, é na vida como um todo. Mas ele está usando aqui a igreja como exemplo, como, como foco do seu ensinamento. E ele coloca assim como o corpo tem muitos membros com funções diferentes, todos nós, todos os membros desse corpo contribuem para que o corpo seja sadio.
Da mesma forma é a igreja. E é por isso que ele está usando a alusão do corpo aqui. William Barclay, ele enfatiza que a diversidade dos dons é uma manifestação da pura graça de Deus no meio do seu povo. Isso é verdade. Cada pessoa na igreja, cada pessoa, cada crente tem um papel específico e nenhum é completo em si mesmo, todos dependem um do outro. A igreja é uma unidade e na diversidade. E o exercício nesta diversidade é que permite com que a igreja funcione de maneira saudável, de forma eficaz, com que ela cresça, se desenvolva. Agora, o comentarista, ele até adverte contra um perigo de pensar que se pode exercer todos os dons sozinhos, né. Eu me lembro de um rapazinho quando eu estudava no seminário, ali nos meus primeiros anos, talvez no meu segundo ano do seminário, estava estudando sobre dons, eh eh, lá na faculdade, e aí ele batia na tecla de que o líder dele, o pastor da igreja dele, tinha todos os dons. Mas a gente falava: "Mas camarada, como isso é possível? Por que você chegou a essa conclusão? Como assim todos os dons? Impossível ter todos os dons". E Paulo corrige isso aqui, quando ele está falando com esses crentes. Ele fala: "Olha, cada um use o dom de acordo com o que Deus te deu". Ah, espera aí, a pessoa pode ter mais de um dom? Pode, não é isso que eu estou falando. A pessoa pode ter mais de um dom? Logicamente que sim, mas todos os dons, eu não consigo enxergar isso. Paulo amplia essa analogia de corpo com relação à igreja, destacando 3 aspectos principais aqui. Um, a unidade do corpo, que ele fala: "Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo", ou seja, a unidade da igreja é espiritual e também orgânica. Pessoas estão lá, são palpáveis, vivas. Um outro aspecto é que são muitos, ele coloca: "Somos muitos membros uns dos outros", né, ou somos membros uns dos outros, como nós lemos no texto. Sim, a igreja é composta por muitos e não por um ou 2. Alguém pode dizer o seguinte: "Olha, mas a Bíblia fala: 'Onde estiver um ou 2 reunidos, ali eu estarei em meu nome'". Ok, eu não estou levando em consideração, estou falando da igreja. A igreja é um grupo de pessoas reunidos em nome do Senhor Jesus com propósitos definidos de adoração. E uma igreja é um grupo de pessoas que estão ligadas umas com as outras em Cristo. E esta ligação os une a ponto de fazer com que o corpo progrida. E este grupo de pessoas tem funções diferentes. Ele coloca: "Tendo, porém, diversos dons segundo a graça que foi dada". Então ele colocou profeta, dom de profecia, deve ser praticada conforme a fé. Eu não vou entrar no mérito aqui, gente, dos dons. "Ah, mas este dom existe hoje, esse dom não existe hoje". Eu creio que existiram dons apostólicos, existiram dons de autenticação e existem dons de edificação, ok? Eu creio nessa divisão. Então, existem uma série de dons que foram exercidos somente pelos apóstolos para a autenticação da igreja, para a formação do cânon, por exemplo, das escrituras, né. E existem outros dons que permaneceram, que são dons que fazem com que a igreja funcione. Ninguém aqui hoje tem dons de apostolado, por exemplo. O dom de apostolado, ele acarreta uma série de outros dons que vêm junto, como o dom de cura. E a cura do dom de apostolado é uma cura muito diferente daquelas que a gente consegue ver por aí acontecendo. Eu não consegui ver dom de apostolado ainda, e eu acho que eu também não vou ver. Aquele dom onde o apóstolo pega o aleijado desde nascença por 40 anos e fala: "Camarada, levanta daí e anda". Este dom, desculpa, mas eu não consigo enxergar em lugar nenhum. Ninguém nunca me mostrou. Isso é um dom apostólico, né. Dons de autenticação, por exemplo, aquele chamado de línguas, né, o dom de línguas, para mim, foi um dom de autenticação, e teve um momento para acontecer, um período para acontecer, e depois ele cessou-se, porque o dom de línguas ele acarreta
uma ordem para o seu uso e para o seu funcionamento, que o próprio apóstolo Paulo coloca lá em 1 Coríntios. Agora, existem dons, coisas que Deus faz que são milagrosas? É lógico, eu não vou limitar o poder de Deus aqui nunca da minha, eh, pequenez de sabedoria, entendeu? Se Deus quer que alguém lá nos capudós do mundo ouça do evangelho e ele vai ter que usar alguém para falar e esse alguém não sabe aquele idioma, Deus vai capacitar. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, nas ações de Deus para a realização da sua obra. Mas eu estou falando da igreja, no contexto da igreja propriamente dita. Então existem dons de serviço que existem da igreja e este é muito difundido. Dom de ensino deve ser feito com esmero, né, com dedicação, diz o texto. Exortação são aquelas pessoas que devem fazer com dedicação, exortar os outros, etc. Tal. Dom de contribuição, talvez esse seja um dos mais escassos dons que existem na igreja. Dom de liderança, esse aqui, gente, tem um monte das igrejas que querem ter, mas tem a maioria que não tem, né? O dom de liderança. Dom de misericórdia, esse dom é também muito difícil ter, tá? Pelo menos nas minhas observações, né? Ah, a palavra do Senhor ensina e mostra que todos os dons têm o mesmo patamar de importância na obra de Deus, ok? Por exemplo, o professor, ele não é mais importante do que o aluno numa sala de aula bíblica, ok? Um, um professor ou um administrador na igreja, ele não é mais importante do que os irmãozinhos que cuidam da limpeza. E ele nem pode ser. E o que Paulo está mostrando aqui é justamente isso. Você não deve ser, e você falou muito bem, você não deve se considerar superior àquele outro irmão ali por causa do dom que ele tem. Porque Deus deu a cada um conforme era necessário. Agora, com relação à liderança, existem ordens nas escrituras com relação a como você deve enxergar e agir e respeitar os líderes. E os líderes que eu estou dizendo aqui, é bem específico com relação a pastores e diáconos, mesmo que o diácono seja servo, ok? O pastor é o líder do rebanho ou da igreja. Então nós temos que tratar esta pessoa de uma forma que a Bíblia ensina, lá em Timóteo, por exemplo. Então, se você perceber, o dom de liderança que normalmente o pastor exerce, de exortação que normalmente o pastor exerce, de ensino que normalmente o pastor exerce, ele não exerce todos os dons, mas ele exerce muitos. Que normalmente o pastor exerce e a autoridade que Deus o coloca como ministro do evangelho nas escrituras, faz com que toda a igreja o trate de uma maneira diferente. Mas isso também não o coloca superior aos outros, e sim como servo. E Jesus ele procurou ensinar isso de uma forma bem clara quando ele se colocou como servo, né. Cada um destes dons deve ser exercido, e esses dons que eu coloquei aqui, lembre-se irmãos, os dons que a Bíblia coloca, eles são limitados com relação aos seus nomes, mas a quantidade de talentos que cada um desses dons pode trabalhar é infinito. Então tem muita coisa que pode ser feita, usando os dons unidos com seus talentos, né. E cada um desses dons, eles não devem existir para autoafirmação ou para competição, mas ele deve existir como expressão de amor a Cristo, porque pelo que ele fez, e de humildade, porque a obra que realizou foi Cristo, não nós. Quando nós falamos em reconhecer que todas as partes do corpo de Cristo, dependem uma das outras, o que Paulo está querendo mostrar é: você, dependente do dom que você tenha, você não vai trabalhar sozinho, você não vai fazer nada sozinho. E aqui é uma outra coisa que parece que as pessoas da igreja têm dificuldade em entender, né, porque hoje em dia as pessoas pensam que a igreja é ir no culto, sentar no banco e ir embora, ir no culto, sentar no banco e ir embora. Não, a igreja existe por um motivo.
corpo, o grupo reunido existe por um motivo. E aqui nós encontramos uma outra implicação, gente. Paulo não está falando sobre a importância de fazer parte da igreja. Por quê? Isso é implícito nas escrituras. O autor aos Hebreus diz que a gente não deve abandonar a igreja, tal, etc. Está lá em Hebreus. O autor aos Hebreus escreveu isso aqui, mas Paulo ele não escreve isso aqui porque é, é notório que o crente faz parte de um grupo. Esse grupo se chama igreja. Eu não estou falando aqui da igreja batista, igreja presbiteriana, igreja metodista, seja a igreja qual for. Eu estou falando aqui de um grupo de irmãos em Cristo que se reúnem como igreja para adoração ao Senhor e serviço. E esses grupos hoje tem vários por aí com seus nomes: batista, metodista, presbiteriano e etc, etc, né? Eu não posso hoje chegar e falar assim: "Ah, eu sou crente, mas eu não participo de igreja nenhuma". Talvez eu esteja me enganando, tá? Sendo bem transparente com vocês. Assim como outros que estudam tanto a palavra, entendem tanto da palavra que acham que não precisam de igreja, porque acha que igreja existe lá só para você ouvir a palavra. Não, a igreja não é só para ouvir a palavra. Veja, o que Paulo está falando aqui é que a igreja é fundamental para o mundo e nós fazemos parte disso, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. E esse corpo precisa progredir. A diversidade de dons é fundamental para essa funcionalidade na igreja. Cada um deve exercer, dentro dos seus limites, as suas atividades, cooperando com as atividades dos outros. Caso contrário, o que acontece na igreja é simplesmente desunião e muitas vezes arrogância. O verdadeiro serviço cristão, ele é caracterizado por uma atitude humilde e compromisso com o bem comum e não com, com aquilo que o André falou, né, autopromoção ou proveito próprio, né, André, que você usou o termo, né? E não com isso. E olha que interessante, este grande ensinamento que Paulo está colocando aqui como igreja, se você extravasar esse ensinamento para a sua vida como um todo, você vai abençoar muitas pessoas. Porque este modelo de relacionamento da igreja, governado por humildade e pelo reconhecimento dessa diversidade que existe dentro da igreja, é fundamental, é muito bom. E Paulo exorta os crentes a ter uma visão equilibrada sobre si mesmo. Cada um a pensar de si mesmo somente aquilo que deve, de acordo com os dons, os benefícios que recebeu. E isso vai gerar agradecimento, humildade, vida em comunidade, bons relacionamentos, marcado por esta humildade. A verdadeira unidade e funcionalidade da igreja depende da compreensão da graça de Deus e da disposição de servir uns aos outros em amor. Agora pare um pouco para pensar aqui, gente. Esses ensinamentos que Paulo está trazendo para nós vivermos dentro da igreja. Eu preciso de uma igreja. Eu não posso viver fora de uma igreja, porque eu tenho que viver isso que as escrituras estão ensinando. 2, esses ensinamentos, apesar de eu viver dentro da igreja, eu tenho que tê-lo para a minha vida. Eu tenho que ter bons relacionamentos no meu trabalho, conversar com as pessoas e ensinar as pessoas que estão dispostas a aprender, lógico, né? Pessoas têm que estar dispostas a aprender, tem que ter a humildade para isso também, porque você sabia que se colocar para aprender é um ato de humildade ou não? Você enxerga dessa forma? Você chegar para alguém e dizer: "Olha, isso eu não sei", você entendeu? É uma coisa que você está se colocando ali numa posição que, ele não sabe, poxa, então ele precisa aprender. E olha que coisa louca, a sociedade como um todo, ela não valoriza pessoas que consigam dizer que não sabem, porque as pessoas têm que sempre se mostrar superiores, que sabe de tudo, que entende de tudo. Onde eu trabalho, tem uma eu e o André, o André trabalha junto comigo. Tem um item no decálogo lá que eu acho fenomenal.
que é: "Nós não sabemos de tudo". É isso mesmo, né, André? Nós não sabemos de tudo. Isso é fundamental, gente. Isso quebra a arrogância. Isso quebra pernas dos soberbos. Só essa declaração quebra a perna de soberbo, porque realmente é isso. E a pessoa que fez isso e colocou isso no decálogo foi muito feliz. Isso mostra que nós estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. E na igreja, na escola, no trabalho, em casa, é a mesma pegada. Nós não sabemos de tudo e isso é uma posição de humildade. Tudo bem até aqui? Versículos 9 a 16. O amor deve ser sincero. Odeie o que é o mal, apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros. Veja, uns aos outros já apareceu de novo aqui, né? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si mesmo. A gente já busca muita honra para nós, não, gente? Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Abençoe aqueles que nos perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e também chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. De novo, uns para com os outros aqui, perceberam? Não sejam orgulhosos. Opa, olha a liga com o humilde lá de cima, né? Mas estejam dispostos a associar-se, aliás, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, ou seja, igualdade, empatia, né? Não sejam sábios aos seus próprios olhos, que talvez isso seja um dos males desse século, né? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo é especialista de tudo. Aqui nessa passagem, Paulo aplica o princípio do amor, daquele amor, do amor fraternal mesmo. Ele aborda nos primeiros versículos aqui dessa passagem as relações dos cristãos dentro da própria comunidade, dentro da própria igreja. Ele está falando assim: olha, como vocês devem viver? Tem os dons que vocês exercem, eles devem exercer com humildade. Vocês não devem se considerar um superior ao outro por causa da posição que tem no meio do povo. Não é isso. Então agora ele está indo além, ele está dando mais dicas de como nós devemos viver. E ele enfatiza que o amor deve ser sincero sem hipocrisia. Está falando aqui de relacionamento interpessoal nu e cru. E lógico, esta atitude não hipócrita deve ser manifestada em todas as áreas da vida. E este amor não é simplesmente um sentimento superficial, mas uma atitude de dentro para fora. E lembre-se, eu não sei se foi aqui que eu falei, que as mudanças, os sentimentos, as atitudes, elas devem surgir de dentro para fora, porque se for de fora para dentro, não é mudança, é adaptação. Este amor deve nascer da vontade de fazer o que é certo, do que é bom, do que é correto. E Paulo começa destacando que esse amor deve ser verdadeiro, genuíno. E ele fala: olha, detestem o mal, se apartem do mal, basicamente, e se apeguem ao bem. Talvez a gente possa filosofar aqui do que é mal e o que é bem. Eu não vou filosofar com relação a isso. Mas para mim, mal é tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus. Porque Deus, ele é literalmente bom em si. Isso é isso é um atributo de Deus, bondade, que é bom estar nele. Então, tudo que vai contra ele, contra os princípios dele, contra quem ele é mal, porque é o oposto dele. E ele fala: pegue-se ao bem.
E, logicamente, o bem você já entendeu qual que é o conceito de bem que eu tenho. Tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é de boa forma, tudo que é isso, tudo é aquilo, nisso pensar, está escrito lá em Filipenses. O amor verdadeiro, ele não vai unir-se com a maldade. O amor verdadeiro, ele é inseparável da justiça. E nós já falamos sobre a justiça em nossas aulas aqui, nós devemos lembrar que a justiça absoluta é Deus, está em Deus, assim como o amor absoluto está em Deus. Por isso que Paulo fala desse amor fraternal, porque esse amor ele é demonstrado por atitudes, tal como a atitude que ele colocou aqui, ou seja, honrar o outro, considerar o outro superior a si mesmo, antes de buscar ser honrado. E isso é uma atitude, é um ato, é algo que nós devemos fazer. Para eu considerar você superior a mim mesmo, eu tenho que considerar, não é ninguém que vai fazer isso por mim. Ele está falando aqui de coisa prática, do que você tem que fazer, do que você deve fazer. O amor cristão, gente, ele é muito mais do que um mero sentimento. E eu posso dizer para vocês que se as pessoas entendessem o que é o amor cristão, eles talvez não teriam a visão sobre o cristianismo que tem hoje. Até mesmo porque, no decorrer da história, o amor cristão foi totalmente deturpado por ações de pessoas que se chamavam, se achavam cristãos. Assim como outras religiões também tiveram essas questões, né? O amor cristão não é um mero sentimento. Ah, eu estou sentindo que amo aquela pessoa então. Não, não, não é. O amor cristão é aquele amor que está escrito lá em 1 João. Se você vê alguém que está padecendo, vai lá e ajuda. Não adianta dizer para a pessoa que vou orar por você. É amor de ação, de decisão. E é um amor dedicado ou direcionado a agradar a Deus na atitude, de servir os outros de forma íntegra e tudo mais. O amor cristão, dentro do coração de uma pessoa, ou de um casal, ou de várias pessoas, traz harmonia. E às vezes isso daqui é confundido completamente. O verdadeiro amor cristão é aquele que detesta o mal e se apega ao bem, agindo com sinceridade e não hipocrisia. Hipocrisia fica longe. Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, não, eu não vou fazer aquilo porque eu não quero", mas, cara, a gente não tem que fazer porque não quer, a gente tem que fazer porque é bom. E se não é bom, a gente não faz. Mas qual é o parâmetro que nós tomamos hoje como decisão do que devemos ou não devemos fazer? Quem sabe para mim? Quem pode dizer para mim? Qual é o parâmetro hoje que nós usamos para saber se é bom ou não é bom fazer? Eu vou usar uma palavra, eufemismo, quem conhece essa palavra? Então eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Eu só faço aquilo que me agrada e me satisfaz, independente se é bom ou não. Isso é hedonismo, tá? Parâmetro hoje para as pessoas fazerem as coisas, em qualquer lugar, gente, inclusive dentro das igrejas, é se aquilo é gostoso, é bom para ela. Se ela se satisfaz, ela a pessoa, né? Se ela se satisfaz, se ela acha bom, se ela acha gostoso, se ela vai ter algum ganho, seja lá o que for, então eu faço. O parâmetro não é se é bom, se é para realizar o bem ou não, ou se é mal. O parâmetro é o eu. Faz sentido isso ou falei besteira aqui, hein? Esse é o parâmetro hoje. Tudo quanto é lugar. É por isso, gente, que quando você está no meio de uma igreja, estou falando da igreja aqui do contexto de igreja, ok? Que é o contexto que Paulo está colocando aqui, mas você pode extravasar isso para fora também. Quando a igreja vai fazer um churrasco, lota. Ou não é assim, ou só na minha igreja que é assim. E quando a igreja vai fazer um trabalho evangelístico, mingua. Ou é só na minha igreja que é assim.
Porque o parâmetro não é o que é bom para o próximo, é o que me agrada, é o que é gostoso para mim, o que me dá prazer. Esse é o parâmetro, ok? Você tem toda a liberdade de discordar de mim, tá bom? Paulo começa destacando que o amor deve ser genuíno, detestando o que é mal, apegando o que é bem, eu já falei isso daqui, então isso vai levar à prática. O amor verdadeiro ele não vai compactuar com o que é maldade, e é inseparável da justiça, assim como o amor de Deus, tudo certo. Este amor deve ser chamado de amor fraternal, e é expressado pelas atitudes. Tudo isso eu já falei aqui. Bom, o apóstolo instrui os cristãos a não serem, aliás, preguiçosos no trabalho. Percebeu isso ou não? Ao contrário, pessoas devem ser diligentes e fervorosas no espírito, servindo ao Senhor. E todo trabalho cristão, seja ele secular ou seja ele espiritual, e eu não consigo diferenciar aqui, tá, gente? O meu trabalho secular com o meu trabalho espiritual, para mim, tudo que eu faço é para o Senhor, entendeu? Tudo é para o Senhor. Então, quando a palavra está exortando aqui que eu não devo ser preguiçoso, eu devo ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor, isso aí tem que ser em todo lugar, em todas as situações. E devemos fazer com dedicação, porque é para o Senhor. A motivação para a nossa realização é a glória de Deus. Stott ele enfatiza muito legal isso daqui quando ele diz que o cristão deve ser uma combinação de fervor espiritual e dedicação a Deus, no serviço, na obra, no dia a dia. Ele alerta que ele alerta contra a preguiça espiritual e exorta os crentes a manterem um espírito fervoroso, reconhecendo que todo o trabalho, seja ele secular, seja ele ministerial, tudo que nós fazemos deve ser feito como serviço a Deus e não aos homens. E isso é muito importante. Esse negócio de crente falar, não, não, é, aquilo lá é secular, aqui é a igreja, isso aqui é santo, isso aqui é sacro, isso aqui é secular. Não, não. Crente, nós, os cristãos, nós existimos no mundo, não somos do mundo, como a palavra nos ensina, mas nós existimos no mundo e somos cristãos no mundo, não só na igreja. Ok? Entenderam o que eu disse aqui ou não? Percebeu? Paulo exorta os cristãos a serem pacientes nas tribulações, alegres na esperança e perseverantes na oração. Olha que coisa legal aqui que ele coloca, né? A esperança da glória futura deve sustentar o crente durante as dificuldades da vida, a esperança do que há de vir. E o que vai auxiliar o crente nestas tribulações, nesta que ele tem que passar com paciência aqui, né? O que vai dar a alegria? O que vai dar esta disposição? A perseverança na oração. Mas veja, ele fala da oração aqui, mas esta oração está dentro do contexto da comunhão, porque ele está falando de comunhão de uns aos outros o tempo todo. Não é o crente se isolando em casa e ficar só orando em casa sem ter a comunhão com o povo de Deus, sem ter a comunhão com o corpo de Cristo. É um conjunto. Porque a oração, a comunhão, o louvor, a adoração são combustíveis para que você, junto com o ensino da palavra, lógico, combustíveis para que você possa ser paciente na tribulação, se alegrar na esperança que há de vir. A paciência e a esperança, elas são virtudes essenciais para o cristão. A alegria na esperança, e a alegria na esperança está qualificando. Eu tenho alegria na esperança. Que esperança o crente tem de um dia estar com Cristo? E é esta esperança que permite com que a gente consiga enfrentar as tribulações.
Por quê? Porque a gente sabe que no futuro vai ser glorioso. E a perseverança na oração vai nos fortalecer, vai nos dar essa esperança. Perceberam aqui que Paulo está falando aqui de uma outra, de uma dimensão de vida que é diferente daquela vida corrida, cotidiana que todo mundo está acostumado. Não, não, ele está falando: "Espera aí, gente, olha, perseverem nas dificuldades", porque as dificuldades são reais, existem. Então orem e se alegre. A sua alegria não deve ser o que está acontecendo agora, o que você está querendo agora, o que você espera do agora. A sua alegria está na esperança daquilo que está vindo lá na frente, do Senhor Jesus. E é uma alegria que não decepciona, entendeu? Porque todas as outras coisas são circunstanciais, vêm e vão. O amor fraternal, ele se manifesta na disposição de compartilhar os bens e praticar hospitalidade. E aqui Paulo está falando assim: se você ama de forma sincera, isso vai ser evidenciado na prática. Se você ver alguém passando necessidade, um irmão na fé passando necessidade, você vai ajudar. Se você vê alguém que precisa de um repouso, de um local para dormir, de um local para ficar, você vai ser hospitaleiro, você vai ajudar. O que ele está falando aqui é: o amor não fingido, ele é prático. E neste contexto de perseguição da igreja, na igreja primitiva, tudo e tal, a hospitalidade era muito importante. E era uma expressão do amor de Deus, a hospitalidade, sim. Existiam irmãos que viviam fugindo de um lugar para o outro, e muitos que viajavam falando do evangelho, e eles dependiam das pessoas da fé que estavam nas cidades para acolher essas pessoas, esses irmãos nas suas casas. A hospitalidade era fundamental no início da igreja cristã, e especialmente, lógico, durante as perseguições que houveram. E a verdadeira hospitalidade cristã vai além do que uma mera oferta de um lugar para ficar, envolve compartilhar ali o seu alimento, envolve você se sacrificar do seu conforto, se sacrificar do seu quadradinho acostumado, do seu reino ali, que ninguém entra, ninguém sai dele ali porque ele é todo seu. Não, é colocar alguém ali junto com você. Hospitalidade é uma das características de um amor fraternal, o amor de Deus, né. Tenham uma excelente semana. Obrigado por ter estado aqui hoje mais uma vez. Que Deus abençoe vocês.